Olá, tudo bem? Eu sou Márcio Moreira e vou apresentar aqui para vocês nesse vídeo o nosso livro aqui, Autismo, Desenvolvimento de um Simulador de Interações Comportamentais para o Ensino de Aplicadores via Web. É um livro que eu escrevi aqui em parceria com a Ananda, com a Gabriela, o Gleidson, a Júlia, a Juliana, a Letícia, a Maria, a Priscila e a Vanessa. Nesse livro, a gente relata o desenvolvimento de um software, de um simulador online para ensinar aplicadores de procedimentos baseados em análise do comportamento para interagir com pessoas com diagnóstico do autismo, né? Muitas pesquisas têm mostrado que é muito importante você engajar ou pais ou ter acompanhantes terapêuticos, enfim, você ter pessoas que não são profissionais, mas que podem, não são os profissionais, os psicólogos ali responsáveis pelo caso, mas que podem aplicar alguns procedimentos, que podem tornar mais ostensivo o tratamento, as intervenções ao longo da semana ali com essa criança, né? E treinar demanda tempo, demanda muito esforço, demanda esforço pessoal do psicólogo, tempo de quem está aprendendo também, né? E então, iniciativas que automatizem parte desse procedimento podem utilizar, né? Pesquisas anteriores já utilizaram instruções via vídeo, modelação via vídeo, né? Para você diminuir a necessidade de uma pessoa de um treinador durante 100% do tempo. Então, foi nesse sentido que a gente desenvolveu o software. E aqui no livro a gente conta, a gente fez 7 pesquisas, né, com este software, avaliando a eficácia dele para esse tipo de treinamento. E aqui a gente vai ver um pouquinho do software e também dos resultados dessa pesquisa, né? Aqui apresentando os autoras e autores, a Ananda, a Gabriela, o Gleidson. Aqui, Ananda e Gabriela, minhas alunas de graduação em psicologia. Gleidson, terminando o doutorado dele em análise do comportamento aqui na UNB, meu sócio aqui no Instituto Alden 4. A Júlia também foi minha aluna lá no CEUB de graduação. A Juliana, que foi a que fez o primeiro experimento, foi super corajosa aí, né, de começar esse desenvolvimento junto comigo na disciplina de estágio básico 2, no meio do curso de psicologia. A Letícia também foi minha aluna de graduação. Maria Vitória, Priscila Torres também alunas. A Priscila fez a pesquisa durante a monografia de final de curso dela, que eu orientei. E aqui a Vanessa, que é doutora em psicologia, em ciências do comportamento pela Universidade de Brasília, que ajudou na redação final do livro. Aqui uma nota de agradecimento importante ao Adriano Barbosa, Mariane Sarmento e Romariz Barros. Eles são pesquisadores que têm pesquisado formas de maneiras cada vez mais eficazes, né, de treinar pessoas para aplicar procedimentos baseados em análise do comportamento. E, gentilmente, eles cederam alguns vídeos que eles usaram em pesquisas anteriores para que a gente pudesse basear os nossos e dar continuidade à nossa pesquisa. O livro, de maneira geral, aqui, o que ele tem? Nós temos uma introdução, né, contando essas coisas sobre a importância do treinamento de não profissionais e profissionais para trabalhar com autismo, do valor que isso tem, do custo financeiro que isso tem, investimento de tempo, né? E a gente apresenta aqui algumas pesquisas anteriores que serviram de inspiração para a gente fazer esse simulador, né? Esse desenho aqui na tela é de uma pesquisa em que o Simon é uma criança virtual, né? E ele interage de alguma maneira com o usuário do sistema. Então você vai ensinar o Simon discriminações condicionais com esse software. O Simon, mas ele tem uma diferença do nosso, que ele não aprende, ele tem sempre o mesmo repertório durante a sessão, mas dá para você treinar aqui o que fazer, quando entregar, que estímulo colocar, recolher, né, a mecânica de um procedimento de treino de tentativas discretas, por exemplo. Outros dois softwares que
serviram de inspiração foram o Sniff e o CyberRat. Ambos são softwares, um de animação, os dois de animação, um de animação, outro com vídeo gravado, o CyberRat, né? Em que são softwares que você utiliza para ensinar alunos de graduação princípios básicos de análise de comportamento. Então, na tela, o aluno pode dar uma pelota de comida para o rato, ele pode apresentar sons, figuras, enfim, apresentar estímulos e ensinar algumas coisas para esses animais, né? O CyberRat, que a lógica dele aproxima muito do software do SIC, né, que nós desenvolvemos, que é o Sistema de Interações Comportamentais. O CyberRat você tem dezenas e dezenas de filmagens de um ratinho e, à medida que você interage com o rádio, algumas cenas vão se tornando mais prováveis que outras. Por exemplo, se o ratinho, o CyberRat, está andando perto dessa barra aqui, né, e você dá uma pelota de alimento, os trechos do vídeo em que ele passeia perto da barra, eles vão ficar cada vez mais frequentes, dando a impressão para quem está assistindo de que o rato está aprendendo a passar mais perto da barra e assim por diante. A gente usou uma tecnologia parecida aqui para desenvolver o nosso sistema de interações. A gente tem um capítulo aqui com alguns conceitos importantes para o leitor conseguir acompanhar o livro, né? O que é o autismo, prevalência, o que é um tratamento baseado em análise de comportamento aplicada, e assim por diante. A gente tem um outro capítulo aqui também de conceitos que descreve os principais procedimentos que compõem uma intervenção baseada em análise do comportamento, né? Reforçamento, extinção, reforçamento diferencial, algumas definições que comportamento operante, discriminação, modelação, videomodelação, prompts, tentativas discretas, né? Tudo isso é importante para entender como funciona uma intervenção analítica comportamental para o autismo. Um capítulo em que a gente faz uma retrospectiva, né, das pesquisas que já foram feitas, algumas pesquisas, né, na verdade, que já foram feitas com relação ao treino de cuidadores, né, tem desenvolvido aí estratégias muito interessantes e muito importantes para você treinar cada vez com menos custo e mais eficiência pais, acompanhantes terapêuticos, né, professores que não são psicólogos, mas que estão ministrando de alguma maneira, aplicando intervenções analítico-comportamentais. Então aqui a gente traz algumas dessas pesquisas e aí começa aqui, nessa parte do livro, a gente começa a relatar os experimentos, a sequência de experimentos que a gente foi realizando e utilizando os resultados de cada experimento para desenvolver o sistema de interações comportamentais. Aí antes da gente dar uma olhada nos resultados dessas pesquisas e como elas foram feitas, eu vou apresentar aqui para você o software, algumas versões do software que foram utilizadas nessas pesquisas. Bom, eu vou apresentar aqui para vocês uma das versões do software. Essa é a segunda versão. A primeira versão que a Juliana utilizou, ela não tinha feedback para o participante, automatizado, né? Mas todas as características estão aqui, dá para a gente entender como funcionava a pesquisa. A coleta foi feita de forma remota, então nesse caso aqui a pesquisa da Júlia, ela ficava em casa e via o Google Meet, ela dava as instruções para o participante acessar essa tela, e aí ela dizia para o participante, seleciona aí, você é o participante 2, 3 ou 4, né? Ou teste piloto. Selecione agora o protocolo de linha de base. E aí clicava em avançar. Aqui só uma tela só para carregar os estímulos, então clicava novamente em avançar. Aqui o participante ele assistia a um vídeo com instruções sobre a tarefa, né? Essa é uma animação que nós criamos, uma personagem que se apresenta como um assistente de pesquisa e dá as instruções para o participante. Esses links, todos os links dos vídeos estão disponíveis no próprio livro, você consegue assistir tudo por lá. Então o participante clicava em iniciar. Então essa é a tela, uma tela em perspectiva de primeira pessoa, né? Então eu estou de frente para esse ator aqui, esse é um colega da Juliana, lá do curso de Psicologia, que ele ajudou a gente na preparação do vídeo, fazendo as cenas. Então ele simulou aqui alguns comportamentos numa situação
em que a gente queria treinar o mando, que é pedir adequadamente um copo, e colocar em extinção comportamentos inadequados, como por exemplo aqui, estereotipia, né, ele fazendo agora. E aí as cenas ficam rodando aqui aleatoriamente, com a probabilidade que a gente programa no próprio software, a probabilidade de cada comportamento ocorrer. Aqui ele está gritando, pedindo adequadamente o copo, né? E o usuário, o aprendiz, aqui quem está sendo treinado, ele tem alguns botões de ações aqui na tela, que são os comportamentos que você tem que emitir ali durante uma sessão em que você queira ensinar um mando, né? E colocar em extinção ao mesmo tempo outros comportamentos que produzem aquele mesmo reforçador. Então, no caso aqui, a criança está gritando nesse momento. Né? Então, eu tenho que colocar em extinção. Correto aqui, então, é não fazer nada. Está fazendo estereotipia. Se eu entregar o copo quando ele está fazendo estereotipia, eu posso fazer isso aqui, mas vai reforçar um comportamento inadequado. Entreguei o copo no momento que ele estava fazendo estereotipia. E cada vez que eu faço uma coisa, que eu entrego o copo, reforço o comportamento que está ocorrendo naquele momento. Em termos técnicos do software, os trechos do vídeo com aquele comportamento se tornam mais prováveis. Né? Então, se eu ficar entregando o copo no momento que ele está fazendo estereotipia, vai passar um tempo que ele vai ficar o tempo todo só fazendo estereotipia. O copo está na mão do participante. O que eu tenho que fazer aqui é registrar os dados. Então, o vídeo muda aqui para o registro de dados. Né? É o fim de uma tentativa. Eu vou recolher esse copo da mão da criança. Né? Recolhi o copo. Aqui ele está tentando tomar o copo da minha mão. Eu tenho que rapidamente clicar em reter o copo. Ó, segurei de novo. Tentando reter o copo. O copo continua na minha mão. Está fazendo estereotipia. Então não vou fazer nenhuma ação aqui. Colocando em extinção esse comportamento. Veja que como é probabilístico, né, pode ser uma sequência. A gente tentou simular uma situação mais natural possível. Eu posso ter uma sequência de 5 minutos aqui, por exemplo, de estereotipia. Ele está de novo gritando. Se eu entregar o copo agora, eu vou reforçar esse comportamento. Tentando tomar o copo novamente. Se ele conseguir tomar o copo, aumenta a frequência desse comportamento. Perdi a oportunidade de chamar o nome dele quando ele estava quietinho. Ele está quietinho, eu vou dizer, João. Ele olhou para mim, eu dou a instrução. Ali, me dá o copo. E aí ele falou certinho, eu entrego o copo para ele. Então essa é uma sequência. Registro os dados. Aqui no o som, a Juliana que fez o vídeo aqui, ela, quando eu clico em dizer João, aparece, sai o som da voz dela dizendo João, né? E, então essa é uma condição de linha de base para a gente avaliar o conhecimento que a pessoa já tinha, como que ela ia se desempenhar fazendo essa tarefa. Né? Aqui no caso da Júlia. O vídeo gravado pela Juliana, mas essa a gente está na versão que a Júlia Pandovan gravou. A pesquisa que ela realizou. Né? E aqui eu tenho uma condição de feedback automático, que o próprio software ele vai dando feedback para a pessoa se ela está acertando ou não. Então, de novo, a instrução, que a ideia da automação dessa pesquisa é, ele está gritando, eu não tenho que fazer nada. Então apareceu aqui um fogo de artifício, ó, reter o copo, fogo de artifício dizendo que eu fiz a coisa certa. Na primeira pesquisa da Juliana, no experimento 1, a Juliana ia falando se a pessoa estava acertando ou não. Nessa segunda versão aqui a gente já automatizou. Se eu entregar o copo enquanto ele está fazendo estereotipia, aparece os smilezinho triste ali dizendo que eu errei. Registrar os dados, fiz a coisa certa. E aqui eu vou recolher o copo. Então o software vai sinalizando se eu estou fazendo a coisa certa na hora certa. Está quietinho, eu vou dizer João.
olhou para mim, eu falei, fale e me dá o copo, ele começou a fazer a estereotipia. Se eu entregar o copo, eu reforço a estereotipia. E por aí vai. Então o treinamento é feito dessa forma. Aqui, para a gente entender um pouquinho também do funcionamento do software, vamos voltar aqui. Deixa eu pegar a versão mais recente da Gabriela. Tem a possibilidade de mostrar resultados em tempo real, então dá para a gente entender o que está acontecendo em termos de probabilidade do comportamento durante a simulação. Aqui fazendo a configuração, vou avançar. Instrução, botãozinho para liberar aqui, demora um pouco para aparecer, para o participante não confundir qual botão clicar primeiro para ver o vídeo. Então aqui, ó, a gente tem em tempo real, isso aqui são as variáveis que estão simulando o comportamento aqui do João, da criança virtual. Então a gente tem aqui o que eu chamei de cenários de probabilidades, né, para estabelecer controle de estímulos. Então o comportamento ele pode ter uma alta probabilidade num determinado momento e uma baixa probabilidade em outra. E a gente programou probabilidades iniciais, aqui foi um pouco no chute, né? Assim, o que seria interessante, a gente não queria deixar muito difícil a tarefa. Então, no primeiro cenário, que é esse quando começa a tentativa, a gente chamou de operante livre aqui, a gente programou as seguintes probabilidades para o comportamento da criança. Fica rodando aqui, ó, manter as mãos sobre a mesa, está em 39%, começa em 40%. Fazer estereotipia, 20, gritando, 20, puxando o copo, 20. Né? Ó, veja que ele conseguiu tomar o copo da mão do instrutor e aumentou em 1% a probabilidade desse trecho do vídeo aparecer novamente, o que dá a impressão que aumentou em 1% a probabilidade desse comportamento voltar a ocorrer. Né? Porque 1% também um chute aí, né? Inclusive dá para a gente acelerar ou diminuir, né? Aumentar ou diminuir a velocidade com que essa probabilidade vai aumentando e diminuindo. Mas aqui a gente programou para 1%, então veja que a gente programou aqui para dizer me dá o copo, olhar para o professor, a gente colocou 0 para não confundir, para ficar mais fácil essa primeira testagem do software. Então a gente restringiu alguns comportamentos que ele pode fazer nesse primeiro momento aqui. Ele está agora no cenário segurando o reforço ou consumindo o reforço. Então a gente programou aqui 100% de probabilidade para esse comportamento, obviamente 0% para os demais. Então o vídeo fica em loop nesse mesmo trecho o tempo todo. Agora eu vou recolher o copo aqui. O copo. Voltou para o operante livre. Ó. Mão sobre a mesa, se eu reforçar, se eu disser João agora, que eu contei isso como um reforço, que eu dei atenção para ele, aumentou em 1%. Ele está gritando. Coloquei em extinção, depois do prompt diminuiu. Voltou para o operante livre, ele está com a mão sobre a mesa. Se eu ficar muito tempo sem reforçar esse comportamento, ou pelo menos dar atenção para ele, vai cair em 1% aqui, está entrando em extinção. Vai chegar no finalzinho desse trecho do vídeo. Caiu para 38%. Ele conseguiu tomar o copo. Aliás, eu bloqueei o tomar o copo, caiu para 20% aqui. Está gritando, está em 18%, caiu para 17%. Mantendo as mãos sobre a mesa, está em 38%. Não mudou de cenário, está no 40%. Perdi a chance, então, no cenário operante, depois do prompt, olhar para o professor diminuiu de probabilidade. Então veja que é
bem complexo, mas complexo como é o comportamento, como é controle de estímulos, né? Então a gente tentou simular todas essas possibilidades aí no software. Voltou aqui para o cenário de consumir o reforçador. Então aqui a gente vai acompanhando como as probabilidades vão mudando. O ideal é, no operante livre, estar com as mãos sobre a mesa, eu vou reforçando na hora certa, até chegar a 100%, ou seja, começou a tarefa, ele fica quietinho com a mão sobre a mesa. Eu falo, João, vai para o cenário depois da instrução, inclusive ele pode fazer estereotipias depois da instrução, mas eu tenho que dar a instrução para ele. Ele olhou, pediu o copo, na hora certa eu entrego o copo, isso vai mudando as probabilidades. Então, essa aqui dá uma ideia geral do funcionamento do software. O vídeo todo tem o link aqui no livro também. Então, o vídeo ele é uma sequência, né? A gente gravou trechos ali de, às vezes, de 30 segundos com cada comportamento, né? Tentando tomar o copo com as mãos quietas sobre a mesa. Então, o vídeo tem aí ele tem 3 minutos e 27, fazendo estereotipia. E o que o software faz é ficar mandando o vídeo para um ponto ou para outro, que dá aquela sensação, aquela simulação de que o comportamento está fluindo naturalmente ali. Além desse treino de mando, a gente fez também aqui um trabalho conduzido pela Priscila, um teste com tentativa discreta, para ensinar tentativas discretas, que é mais complicado ainda. Vou acessar aqui o da Priscila. Mais complicado em termos da quantidade de cenários e possibilidades de comportamento, né? Então aqui também a gente fez linha de base, feedback automático, retorno na linha de base para pesquisa. O vídeo aqui foi gravado por um outro ator, aqui o irmão da Priscila, ajudou a gente aqui fazendo a simulação. Aqui um videozinho também explicando como a pessoa deveria fazer durante a tarefa, né, experimental. Então aqui ó, já está rolando a atividade. Eu tenho aqui as possibilidades de comportamento que eu, instrutor, devo fazer. Ele estava fazendo estereotipia, ignorei. Ele está quietinho, agora perdi a chance. Está quietinho de novo, vou apresentar os estímulos. Ó. Cliquei em apresentar os estímulos, só que ele começou a fazer estereotipia. Vou ficar aqui, colocar em extinção. Beleza, ele está quietinho, eu tenho que chamar a atenção dele. Chamei a atenção e ele começou a fazer estereotipia. Da mesma forma, se eu entregar o reforçador aqui agora, eu vou reforçar a estereotipia nessa mesma lógica de tornar mais prováveis os trechos, né? Vou dar a instrução, ponto igual. Ixi, era para chamar de Pedro novamente. Mas ele apontou, vou aproveitar e reforçar. Ele está consumindo o reforçador, então eu tenho que registrar os dados. Opa, na verdade, a gente programa para recolher primeiro. Recolher o reforçador. Está quietinho, vou apresentar os estímulos. Apresentando os estímulos, colocando sobre a mesa. Veja que tem sempre várias possibilidades aqui para a pessoa. É possível que ela erre rápido. Vou dar a instrução, ele estava olhando para mim. Dei a instrução, começou a fazer estereotipia. Veja que podem acontecer vários tipos de comportamento diferentes, chegando mais próximo de uma situação aí de ensino mesmo de verdade. Então esse aqui é treino com tentativas discretas. Então, agora que a gente já viu o funcionamento, né, do simulador de interações comportamentais, vamos dar uma olhadinha aqui em cada pesquisa. No experimento 1, feito pela
Juliana Ferreira Batista, o software não dava o feedback automático. A Juliana ficava acompanhando lá a pessoa, o que ela estava fazendo, né? Se ela clicava na hora certa, se colocava a extinção, e a Juliana ia dizendo, muito bem, você acertou, ou agora você deveria ter feito isso ou aquilo. Então ela ia dando um feedback diretamente, pessoalmente, para quem estava fazendo a tarefa experimental. Então aqui a gente tem as cenas, né, do aprendiz, a gente chamou de aprendiz virtual e avatar do instrutor, quem está ali no vídeo. Então, tem aqui a descrição de cada uma das cenas que compõem aquele vídeo. A telinha dele que a gente acabou de ver, todos os comportamentos aí. A tabela com as probabilidades iniciais de cada comportamento em cada cenário de probabilidade. E aqui um gráfico comparando linha de base e uma intervenção. Na linha de base, a Juliana não dava feedback nenhum para a pessoa ficava clicando nos botões lá, sem receber feedback. Na intervenção é que a Juliana dizia, você acertou agora, muito bem, você deveria não ter entregue o copo agora, coisas assim. A gente tem 3 participantes e para os 3 participantes aqui, para os comportamentos, né, que é clicar no botão dizer João, para dar instrução, para entregar o reforçador, para reter o copo, para ignorar o comportamento, seja colocar em extinção. A gente vê no geral aqui, linha de base cinza e preto a intervenção. Então, a pessoa aumentou o percentual de acerto para quase todo mundo em todos os comportamentos aqui, mostrando que funcionou. A intervenção funcionou para ensinar esses participantes a conduzir aquele tipo de intervenção. Aqui a gente tem alguns gráficos ao longo do livro, como esse aqui, que apresenta a probabilidade de cada comportamento ocorrer ao longo da sessão. Então, aqui, por exemplo, o P1, comportamento adequado aqui no operante livre, que era chamar a atenção da criança, dizer, João, né? Começar aliás, o comportamento da criança de ficar com as mãos quietas aqui, né? Ele começava em 40%. Então, durante a linha de base, veja que começou lá no meio, começou a aumentar um pouquinho, mas aumenta pouco a probabilidade. Isso quer dizer que esse comportamento não estava sendo reforçado adequadamente. Quando começa a intervenção, a gente tem uma linha que vai ascendendo aqui, ela vai aumentando a probabilidade gradativamente, quer dizer que a pessoa estava reforçando corretamente o comportamento. Então, para alguns funcionou bem, para outros nem tanto. Por exemplo, aqui para o P2, né, para pós-prompt aqui, não funcionou. A probabilidade do comportamento aqui ficou, da criança virtual, de olhar para ele, ficou exatamente a mesma durante quase toda a sessão. Vocês podem acompanhar melhor o gráfico lá no livro, está bem descrito. No experimento 2, conduzido pela Letícia Maria Félix, a gente não deu feedback hora nenhuma para o participante. A gente só avaliou o efeito de ter uma instrução completa sobre a tarefa versus ter uma instrução só, olha, tem botões aqui na tela, clica aí e tenta ensinar a criança a pedir o copo. Versus, olha, se a criança estiver fazendo estereotipia, não faça nada. Se ela estiver olhando para você, clica no botão entregar, dizer João. Então, a gente comparou, tentou isolar só o efeito da instrução sem o feedback, né? Então, a mesma coisa. E os dados aqui, de maneira geral, também mostram que apenas a instrução, claro que não dá para saber se é só a instrução, porque como a probabilidade do comportamento também muda, a mudança no comportamento da criança pode funcionar como um feedback, mas de maneira geral a instrução ela ajuda, né? O que a gente deu para ver aqui nos gráficos dos 3 participantes, né, é que a instrução, olha só, esse aqui está bem claro o efeito da instrução, por exemplo, reforçar o comportamento de mão sobre a mesa. Então, aqui algumas análises para entender o efeito da instrução. No experimento 3, conduzido pela Júlia Padovan, a gente já inseriu o feedback. Foi a primeira vez que teve o feedback automático. Então, tinha uma intervenção, uma linha de base, sem nenhum feedback, e em feedback automático, em que apareciam os fogos de artifício ou o smileyzinho triste para sinalizar acerto e erro. Também, o que os gráficos mostram aqui,
um aumento na probabilidade em função do feedback automático. Funcionou melhor para alguns cenários de probabilidade de algum comportamento do que outros, mas mostrou um avanço. No quarto experimento, efeito do feedback automático e uma pausa na tarefa para a instrução, aqui na pesquisa conduzida pela Maria Vitória, que a gente pensou o seguinte, o feedback, né, tanto o fogos de artifício quanto o smile, ele aparece enquanto a situação está acontecendo, né? Não tem uma pausa para a pessoa ter o feedback. Nesse experimento que a Maria Vitória conduziu, ela ficava de casa acompanhando pela tela, pelo Google Meet, a tela do participante, a gente pedia para o participante compartilhar a tela dele, e aí quando ele continuava tendo feedback automático dos fogos e do smile, mas quando o participante errava, a Maria Vitória do computador dela pausava o vídeo lá no computador do participante e explicava para ele a maneira correta de proceder num determinado momento, para que ele acertasse, né? A ideia aqui era verificar se vale a pena inserir essa pausa automaticamente no software, né? Uma tarefa que não para o tempo todo versus na hora de ter uma pausa, um feedback explicativo, por exemplo, dar um pause no vídeo e retomar. E aí os dados também foram bem interessantes. A gente tem aqui o registro cumulativo nos acertos do participante. A gente compara a linha de base, né, a frequência acumulada na linha de base versus nas sessões de intervenção. A gente tem bem mais acertos depois da intervenção. Então, também útil o efeito dessa pausa e da explicação. A gente tem algumas análises diferentes aqui também, né, por exemplo, esse aqui os dados do participante 2, né? Aqui em azul a probabilidade do comportamento de mãos, ficar com as mãos quietas sobre a mesa, né? Veja que ela vai aumentando ao longo da sessão, é isso que a gente espera. Cada vez que desce aqui é porque mudou o dia da sessão. A gente tem aqui a frequência desses comportamentos. Os comportamentos inadequados, vejam que todos eles vão diminuindo de probabilidade de ocorrência, ou seja, a criança estava fazendo cada vez mais os comportamentos adequados e cada vez menos os inadequados, o que indica que a pessoa, o participante 2 nesse caso, estava reforçando e colocando em extinção adequadamente os comportamentos. Essas tabelas mostram aqui a quantidade de vezes que cada comportamento ocorreu durante a sessão, né? Então aqui, participante 1, manter as mãos sobre a mesa. Trechinho do vídeo, ele fica com as mãos sobre as mesas, na linha de base ocorreu 50 vezes, na intervenção 1, 53 vezes e na intervenção 2, 68 vezes, por exemplo. No experimento 5, conduzido pela Ananda, a gente verificou aqui o efeito do manejo de comportamentos inadequados, a variação no número de comportamentos. A gente quis avaliar aqui se já começar com 3 comportamentos inadequados pode dificultar a aprendizagem de quem está começando a realizar esse tipo de pesquisa. Então a Ananda a ideia era inserir gradualmente aumentando gradualmente o número de comportamentos inadequados, mas acabou que a gente fez só com um comportamento inadequado para ter uma quantidade de dados aí razoável. Ela fez 5 sessões, né, para ver se teria algum efeito se a pessoa conseguiria ali manter a aprendizagem ou se ela ia aprendendo cada vez mais rápido em cada sessão. Só com um comportamento inadequado, né, em comparação aos demais. Então aqui a gente tem a curva aqui, o comportamento estereotipia que foi utilizado, veja aqui, ele decresce rapidamente. As probabilidades dele vão diminuindo, né? Então também teve um efeito, deu para ver que facilita a tarefa. Aqui a Gabriela fez um estudo parecido, mas com todos os comportamentos, todas as estereotipias, mas a gente viu o efeito de repetir o procedimento, se haveria uma aceleração da aprendizagem, porque nessa versão do software, toda vez que você inicia a sessão,
as probabilidades são as mesmas da sessão anterior, não tem um efeito, não tem aprendizagem, digamos assim, ou a memória do aprendiz individual de uma sessão para outra, né? Então, a ideia aqui foi expor cada participante uns 5 vezes aqui a mesma sessão para ver se cada vez que ele é exposto se vai aumentando a velocidade com que ele aprende ou se chega numa estabilidade. E por conta das próprias características do software, de você depender da probabilidade dos comportamentos, não tem tanta diferença fazer 1, 2 ou 5 sessões, né? O nível de aprendizagem que o participante chega na primeira sessão, ele é estável ao longo das demais. Aqui tem alguns gráficos que estão saindo da escala, foi um erro do software que somou mais do que 100% de probabilidade. E por fim, o estudo da Priscila, que foi com a Priscila Torres, que mudou a tarefa. Foi aquela com o treino de tentativas discretas, né? Que a gente viu o videozinho também. Ao longo do livro você tem os links para todos os vídeos, todas as instruções que você precisa. Aqui a Priscila fez mostra uma tabela detalhada de como foi a composição dos vídeos, duração de cada tempo, então dá para entender direitinho como o vídeo foi produzido. Aqui as telas, as cenas principais com os comportamentos que foram utilizados aí para compor, né, o software. Aqui a gente tem as probabilidades iniciais em cada cenário de probabilidade e os dados aqui da probabilidade de cada comportamento do aprendiz virtual. Então, se a gente compara a linha de base, a sequência de comportamentos, a gente vai vendo assim um aumento gradual na probabilidade dos comportamentos adequados e uma diminuição na probabilidade dos inadequados também. Então, há uma replicação aí dos estudos anteriores. De maneira geral, os dados sugerem que esse procedimento é eficaz para ensinar as pessoas a conduzirem intervenções comportamentais, né? Claro que ainda tem muita coisa para ser feita em termos de pesquisas futuras, por exemplo, como deixar a memória do aprendiz virtual, né, da criança lá para que você pare a sessão hoje, quando você volte amanhã, a aprendizagem que foi feita na sessão anterior continue. Então você pode ter um programa em que vai gastar uma semana para ensinar um mando para essa criança, por exemplo, gradativamente, que é próximo à situação real, né? A gente tem que ter outros tipos, são inúmeras as tarefas para fazer isso aí, nós temos que ter também outros comportamentos a serem ensinados e colocados em extinção. Tá aí no livro que a gente apresenta algumas sugestões, né, do que pode ser feito para pesquisas futuras, né, de generalização também, o comportamento estacionário aqui vale a pena comentar, que é o seguinte: quando o comportamento ele diminui, por exemplo, comportamento de mão sobre a mesa, ele começa com 40% de probabilidade. Eu não reforço esse comportamento, ele cai para 39%. As probabilidades do comportamento somadas no software tem que dar 100%. Né? Então, para onde vai esse comportamento, esse 1%? A gente hipotetizou o seguinte: se um indivíduo se comporta e nenhum comportamento é reforçado, ele vai ficar parado. Numa situação extrema, nenhum comportamento é reforçado, você tem uma ausência de comportamento, digamos assim, do indivíduo. Então a gente criou o estacionário, que é um trechinho do vídeo em que a criança está parada com as mãos sobre a mesa. Que é a ideia de que se eu não reforçar nada, depois de uma meia hora de procedimento, a criança não vai fazer mais nada. Vai dar game over na simulação. Né? Porque aí o comportamento, essa probabilidade que vai diminuir, ela é sempre jogada para esse comportamento estacionário. Da mesma forma, quando eu reforço um determinado comportamento, de onde vem esse 1% de probabilidade? Se o estacionário for maior do que 0, por exemplo, aqui no estacionário está 1 e aqui está 40, não mantendo as mãos sobre a mesa, aqui vai para 41, o estacionário vai para 0. Se o estacionário já tiver 0, o sistema pega a probabilidade do comportamento, do outro comportamento com maior probabilidade de ocorrer no momento. A ideia é que se aumenta a probabilidade de eu ficar com as mãos quietas sobre a mesa,
diminui a probabilidade de eu fazer estereotipia. Então o sistema vai jogando aí com essas probabilidades. Tá? Então, bastante coisa para fazer. A gente pensa em ter uma versão, uma aplicação comercial para poder de fato ajudar as pessoas aí nesses treinamentos. A gente tem uma versão online que se possa acessar aqui pelo site do Instituto Odem 4. A gente está, talvez aí para 2022 ou 2023 a gente já tenha algo que possa ser usado em larga escala. Essa é a nossa perspectiva. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu tô bastante animado com essa explicação, com essa ideia de pesquisa, né, e com a publicação desse livro agora. E queria agradecer aqui a todas as alunas, a todo mundo que participou do livro. Vocês viram que é um negócio bem complexo, né? Imagina aí então a dificuldade que foi para todos nós para conduzir essas pesquisas, fazer essas análises aí. Lembra de clicar joinha para se inscrever no canal, para divulgar a ciência, impulsionar os nossos vídeos. A gente se vê na próxima oportunidade. Até mais!